Olá, eu sou Rafael Rodrigues e essa semana no estudo do Vem e Segue-me vamos aprender como é importante pôr à prova a virtude da Palavra de Deus. Esta semana, dos dias 6 a 12 de julho, temos como designação Alma, capítulos 30 e 31, e o tema é a virtude da Palavra de Deus. Vemos que depois daquelas primeiras guerras, batalhas, o povo nefita teve pelo menos um ano e pouco, menos de 2 anos de paz. Bem, é um tempo bem curto depois de passarem por tantas aflições. Mas, assim como disse o presidente Henry B. Eyring, numa conferência em 2012, quando ele disse que ele desejou ter montanhas para escalar, também passar por um tempo muito longo, sem provações, sem dificuldades, pode fazer com que o povo se acomode, né? E isso faça com que estagne, pare o seu progresso. Bem, então às vezes é necessário algumas dificuldades e algumas aflições para continuarmos a exercer nossa fé, continuarmos a acreditar em Deus e voltarmos nossa atenção para as coisas mais importantes, a fim de continuarmos a progredir nessa obra e dentro do Evangelho. Então, depois desse pequeno período de paz, apareceu entre eles um homem chamado Corior. E Corior, ele era um anticristo. Bem, um anticristo é alguém que prega uma palavra, que ensina coisas que são contrárias aos mandamentos de Deus. Ou seja, que é uma representação falsa do plano de salvação. A irmã Julie B. Beck, que foi presidente geral da Sociedade de Socorro, citou que toda doutrina ou princípio que ouvimos no mundo que seja contra a família também é contra Cristo. Bom, nessa mesma linha de raciocínio, podemos entender que se alguém ensina algo contra a lei do dízimo, por exemplo, também é contra Cristo. Se alguém ensina algo contra a palavra de sabedoria, é contra Cristo, ou contra a lei da castidade, é contra Cristo. Então, todas essas situações se traduzem em representações falsas do Evangelho. Portanto, são comportamentos ou pessoas que podem ser anticristos. E assim é importante que estarmos atentos ao que eles ensinam, para não cairmos nesse tipo de apostasia, ou seja, afastamento da verdade, e assim nos desviar do Evangelho, do caminho do Senhor. Então, estar atentos a essas coisas é importante. Nosso manual nos instrui a fazermos uma lista das doutrinas falsas que Corior ensinou e que desviou o coração de muitos, para que a gente não caia nas mesmas armadilhas do inimigo. Bom, Corior, ele foi confrontado em vários lugares. Inclusive, ele foi à terra de Gerson, que é a terra de herança dos antinefleitas, aquele povo que foi ajudado por Amon e seus irmãos e que falamos na semana passada que nunca apostataram. Bom, Corior foi até lá e ele também encontrou a mesma dificuldade, que fez com que o povo se mantivesse firme, porque eles não deram ouvidos a Corior. Eles expulsaram ele daquela terra. E assim ele foi tentando em outros lugares e encontrava resistência, porém às vezes ele tinha algum sucesso, né? E começou a desviar o coração de muitas pessoas. Esses que tiveram o coração desviado, vamos ver que depois eles precisaram se arrepender e voltar atrás. E eles foram perdoados e reintegrados ao Evangelho e à Igreja. Mas o destino de Corior foi diferente, porque ao confrontar com Alma, que era o juiz supremo e era o sumo sacerdote de toda a terra, teve, na verdade, um destino bem diferente. Como ele estava racionalizando as coisas da Igreja, do Evangelho, a fé, e isso realmente muitas vezes pode desviar o coração das pessoas, até hoje em dia. Por quê? Porque algumas coisas do Evangelho, elas não fazem sentido para quem é do mundo. Né? Por exemplo, acreditar em coisas futuras. É algo para nós, pode se tornar fácil ou possível, porque temos um testemunho de um profeta. E o profeta, ele vê coisas futuras. Deus revela para ele essas coisas. Mas para quem não está familiarizado ou não tem um testemunho, realmente pode parecer que não existe, pode parecer que é irracional. Então, no capítulo 30, versículo 15, Corior diz:
Como podeis ter certeza delas? Eis que não podeis saber de coisas que não vedes. Não podeis, portanto, saber que haverá um Cristo. Então ele começava a argumentar dessa forma com as pessoas. E se as pessoas forem racionalizar, realmente, não dá para saber uma coisa que ainda vai acontecer. E assim iam se desviando. Por isso é tão importante termos um testemunho e nos mantermos firmes nisso, cada vez mais aprofundando nossa conversão, para não cair nesse tipo de armadilha. Bem, então todas essas coisas que ele foi ensinando e foi argumentando com Alma o confrontou, de modo que ele pôde entender que realmente ele foi enganado pelo inimigo. Né? O Satanás tinha aparecido para ele como um anjo e enganado de modo que ele pensou que estava ensinando coisas verdadeiras, quando na verdade só estava falando coisas falsas. E assim, ele tentou voltar atrás, mas como ele já tinha pedido um sinal, e nisso o Senhor fez com que ele ficasse mudo, o destino dele é retratado como o destino de todos aqueles que decidem seguir o inimigo. E é realmente muito triste. No versículo 60 do capítulo 30, lemos: E assim vemos o fim daquele que perverte os caminhos do Senhor. E assim vemos também que o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Então Coriô ficou mendigando, foi pisoteado e morreu à míngua. Ou seja, ele morreu de forma muito triste, muito abandonada. Esse é o destino do que Satanás faz com aqueles que decidem segui-lo. Ele os abandona, os deixa à própria sorte, sem nenhuma esperança, expectativa de bênçãos do Senhor. Mas para todos aqueles que se arrependem prontamente, né, e desejam voltar para o caminho, há esperança na expiação de Jesus Cristo. Bem, depois dele ter desviado o coração de muitos, também entre os zoramitas, Alma recrutou um grupo de homens para ir até os zoramitas que já tinham sido ensinados da palavra de Deus e que estavam afastados, a fim de reconduzi-los à verdade. E aqui no capítulo 31, começamos a entender como vai ser essa missão de Alma. É uma missão muito difícil, porque aquele povo, os zoramita, eles estavam adorando de uma maneira muito estranha, coisas que Alma nunca tinha visto, né? Porque eles tinham uma oração pronta. E nessa oração, cheia de coisas erradas, como, por exemplo, dizer que era um povo eleito, que Deus é um espírito, que Cristo não viria, que todos os demais, exceto eles, estavam condenados à destruição. Então, uma série de coisas que eles estavam orando, né, num certo dia da semana e que não se traduzia na verdade. Alma, então, vendo toda aquela situação, se entristeceu grandemente, e a oração de Alma no capítulo 31 é algo maravilhoso. É algo que realmente pode nos ensinar princípios muito valiosos. E eu vou destacar somente 2 deles aqui como exemplo, né? E os demais a gente pode aperfeiçoar aí ao longo da semana. Primeiro é no capítulo 31, versículo 32, quando Alma pede ao Senhor para confortar a ele e aos seus companheiros. E aí ele cita nominalmente cada um: Amon, Arão, Omner, Amuleque, Zezron e seus 2 filhos. E isso é uma coisa importante a fazermos. Sempre nas nossas orações, citarmos os nomes daquelas pessoas que queremos uma bênção específica. E não orar de forma geral, pedindo por todos, sem citá-los. É importante, principalmente os pais, os líderes, citarem especificamente as pessoas. O outro ponto é a bênção do sacerdócio. Alma não só orou por eles, mas como impôs as mãos e deu-lhes uma bênção, né? E o Espírito desceu sobre eles, os preparando para aquela missão entre os zoramitas. É importante também focarmos em abençoar aqueles que estão sob nossa responsabilidade, né? Os portadores do sacerdócio de Melquisedeque têm poder de abençoar as pessoas. Então devem sim impor as mãos e dar uma bênção nos filhos, na esposa, nos seus designados dentro das famílias de ministradores, enfim, todos aqueles que puderem, né, desejarem receber uma bênção, devem procurar um portador de sacerdócio. E os portadores de sacerdócio que têm autoridade, mordomia, para abençoar seus filhos ou aqueles sob sua responsabilidade, devem lhes impor as mãos em ocasiões específicas para dar-lhes uma bênção. Para concluir, os capítulos 30 e 31 de Alma são realmente maravilhosos para que possamos aprender sobre aquilo que não devemos fazer em relação
às doutrinas falsas que se apresentarem a nós e com relação ao que fazer para nos mantermos firmes neste caminho, termos o desejo de ajudar nossos irmãos e pôr em prova a virtude da palavra de Deus, como a alma diz, que é mais poderosa do que qualquer outra coisa. Tenhamos confiança nisso, né? Possamos durante a semana aplicar esses princípios, buscar mais verdades e sempre ter o manual do Vem e Segue-me ao nosso lado para nos guiar e nos orientar nesse estudo inspirado. Em nome de Jesus Cristo, amém.